Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje está super especial e vocês vão entender por quê. Eu tenho essa calça jeans aqui que eu usei muito, adorava ela, mas como vocês podem ver, está impossível de usá-la. Então eu resolvi transformar esta calça em 3 produtos super úteis para mim. E aqui, gente, uma curiosidade, uma informação para vocês. Conteúdo sobre reciclagem de roupa tá super em alta, tá super na moda, bastante gente procurando e eu não podia estar mais feliz com isso, porque nós, costureiras, artesãs, eu acho que todo mundo deveria ter a consciência de sim, pegar roupas, pegar materiais que a gente não usa, que não tem mais utilidade pra gente e criar coisas novas, criar peças sim úteis a partir destes materiais. Pensa comigo, imagina se vira moda as pessoas simplesmente pegarem, ao invés de jogar todo esse material no lixo, doarem para artesãs, costureiras. De repente ela pode te pagar para você fazer as peças para ela a partir de uma calça jeans, por exemplo, ou ela pode simplesmente te doar porque ela não usa mais e você criar as peças, vender e ganhar dinheiro. Gente, isso não é uma ilusão da minha cabeça, isso sim é possível de acontecer, por isso que esse vídeo é tão especial e eu tô super feliz de estar gravando e de você estar aqui assistindo e não é à toa que você está aqui. Antes da gente ir para os nossos projetos, que vão ser 3 no total, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, toda semana tem vídeo novo sobre costura, criatividade e também quero te pedir para encaminhar esse vídeo para alguém aí que você conheça, que também goste desse tipo de conteúdo. Assim você ajuda o canal a crescer e me ajuda a continuar criando vídeos e conteúdo para vocês. Agora sim, pega a sua calça rasgada, furada, que não te serve mais, a sua máquina de costura e bora costurar. Aqui, gente, algumas informações importantes quando estamos trabalhando com jeans. Use agulhas mais grossas, entre número 14 e 18. Dessa forma, evita que você quebre a agulha, além de permitir que você use linhas dessas mais grossas, como a linha de pesponto, que fica super combinando com as linhas originais da calça. Evite usar nos seus projetos essas partes com a costura bem grossa. Prefira trabalhar com as partes mais retas e com menos acúmulo de costuras. Tome sempre muito cuidado para não costurar em cima de rebites ou botões, eles podem quebrar a sua agulha ou danificar a sua máquina. E por último, eu não recomendo estruturadores muito grossos, prefira as entretelas, nesse caso que são mais fininhas. Agora sim, primeiro projeto, e para este projeto eu vou usar esta parte lisa de uma das pernas aqui da calça. Eu vou usar o bagum para o forro e aqui estão as medidas. E vamos usar também 3 zíperes de 15 centímetros. Eu vou começar a cortar então utilizando como molde os forros que eu já tenho na medida bem certinha. E no jeans, essas são as medidas que a gente vai precisar. Pegamos então jeans e forro de 8 centímetros mais um zíper. Vamos deitar o direito do zíper na parte superior do jeans e o forro com o direito para baixo. Alfinetamos ou colocamos clips e passamos uma costura prendendo aqui o zíper. Eu troquei o pé calcador da máquina para o de zíper, assim a costura fica bem pertinha do dentinho do zíper. Quando eu estou aqui na máquina, eu acabo tirando os grampinhos ou alfinetes e eu vou levantando o forro e alinhando o zíper com a margem do meu tecido, segurando bem firme para manter tudo no lugar. Então ele vai ficar assim. Se você preferir, pode passar no ferro e a gente vai fazer um pesponto aqui nessa parte agora. Aqui eu estou utilizando uma outra máquina que eu tenho só para agilizar e eu não tenho que ficar trocando o pé calcador da máquina. Olha que fofinho que fica o pesponto aqui no jeans. Uma parte do zíper então aplicada, vamos agora costurar a outra parte, sobre um dos pedacinhos de 3 centímetros do jeans e um dos forros de 10 centímetros. Repetimos aqui então o mesmo processo de aplicação do zíper.
teremos esse resultado aqui, o jeans para cima e o forro mantemos para baixo. Pegamos então nosso segundo zíper e com outro pedacinho de forro de 10 centímetros, vamos posicionar direito do zíper para baixo e direito do forro sobre ele. E então costuramos. Aqui quando chega perto do cursor, eu mantenho a agulha da máquina para baixo, levanto o pé calcador e deslizo o cursor lá para trás, assim ele não atrapalha, sempre fazendo retrocesso no começo e no final. Vai ficar assim. Na parte de baixo fica um pouquinho menor, mas a gente ainda vai refilar depois. Agora, passamos um pesponto aqui no lado dos dois zíperes. Fica assim, bem bonitinho. Hora de pegar a outra faixinha de 3 centímetros no jeans e agora o forro também de 3 centímetros. E repetimos o mesmo processo agora na parte superior aqui do zíper. Aqui, gente, é legal a gente usar o ferro de passar para assentar bem a costura. Então, podemos reservar essa parte, pegamos um dos forros de 12 centímetros e vamos fazer uma marcação de meio centímetro nas laterais e na parte de baixo também. Passamos uma linha e com algo redondinho, a gente também arredonda a parte de baixo desse jeitinho. Podemos repetir exatamente esse mesmo processo no outro forro. Reservamos um deles e agora vamos colocar a frente da nossa peça sobre o direito do forro. Alinhamos a parte de cima, colocamos clips e passamos uma costura de segurança na parte de cima e na parte de baixo. A costura de segurança normalmente é feita bem na beiradinha da peça. Podemos usar ponto reto ou zigue-zague. Vai ficar assim, então. Podemos refilar o zíper e pegamos o nosso último zíper. Nesse aqui, vamos fazer algo diferente. Vamos fazer acabamento nas duas pontas. Nessa aqui, eu tenho os metais que travam o cursor. Vou apenas virar as pontinhas dessa forma. Aqui você pode passar uma costura na máquina ou às vezes fazer uns pontinhos na mão para manter essas pontinhas tortinhas. Ou você pode fazer como eu, cortar o excesso e com um isqueiro queimar essa parte. Como o material é nylon, ele vai derreter um pouquinho e colar as duas partes juntas. Só cuidado aqui para não queimar muito, queime só a beiradinha. É um jeito rápido e dá super certo. Bora então aplicar nosso último zíper e finalizar nossa peça. Vamos fazer uma marcação de um dedo ou 1 centímetro a partir das duas laterais superiores. Posicionamos o zíper na marcação da esquerda e podemos cortar então o excesso do zíper. Agora temos o zíper no tamanho certinho que precisamos. Vamos apenas fazer um acabamento na outra ponta do zíper com aquele nosso quadradinho de 4 centímetros. Caso o seu zíper não tenha esses metais que prendem o cursor, você pode fazer esse acabamento com o quadradinho nos dois lados. Colocamos o quadradinho sobre o direito do zíper, margem com margem, e passamos uma costura com um pé de máquina. Viramos para cima e fazemos uma dobradura desta forma, para deixar a margem do jeans escondidinha. Vai ficar assim bem bonitinho e passamos novamente a costura para fechar. Refilamos o excesso e o nosso zíper vai estar prontinho para a gente aplicar na peça. Agora sim podemos aplicar nosso último zíper seguindo o mesmo processo dos demais, tomando cuidado apenas para costurar o zíper dentro aqui da marcação que a gente fez. E o forro será aquele que a gente marcou. E depois de costurado, ele vai ficar assim. Por enquanto, não fazemos o pesponto. Vamos direto já costurar a outra parte do zíper, usando o último pedacinho de forro e o último pedacinho de jeans.
Ok, então nossa peça vai estar assim. Fechamos o zíper e vamos pespontar as partes que faltaram. Inclusive a linha de pesponto, olha que fofinho, dá super um charme na peça. Hora de fechar tudo isso, juntamos jeans com jeans e forro com forro. Aqui é importante alinharmos as junções dos tecidos aqui bem certinho e deixar uma abertura grandinha na parte do forro. E uma dica legal aqui para vocês, quando estamos costurando peças que iremos desvirar, no início e no final da costura, podemos fazer uns pontinhos na direção contrária da nossa costura principal. Desse jeito que eu fiz. Isso ajuda a não rasgar a peça ou o forro na hora que a gente desvirar, pois teremos aí uma costura bem reforçada na parte da abertura. Faça essa parte aqui com carinho, com cuidado, cantinhos bem arredondados, bem em cima da linha, para sua peça ficar no formato certinho. Refilamos, desviramos e fechamos a abertura, ou na máquina ou com pontinho invisível à mão. Super importante passarmos com ferro e pronto! Nosso primeiro projeto está finalizado utilizando apenas pedacinhos pequenos do jeans da calça. Ou seja, com uma calça daria pra gente fazer várias peças como essa. Projeto número 2 na tela e mais uma vez eu estou usando o bagum como forro na medida de 30 por 36. 2 quadradinhos de 8 por 8 no tricoline, zíper de 30 centímetros, estou usando o número 5 e algumas faixinhas de retalhos do forro. De volta aqui na nossa calça jeans, eu vou usar as partes maiores possíveis aqui, que tenham pouco acúmulo de costura e que não tenham bolsinhos. Se a gente cortar aqui e abrir, teremos um pedaço maior, mas eu preciso de 2, então faço a mesma coisa desse lado aqui também. Consegui então os 2 pedaços que eu queria e agora eu vou refilar bem certinho para ficar com 2 pedaços na medida de 30 por 19. Além disso, vou usar essa costura bem grossa da lateral da calça e cortar uma tira de 18 centímetros. Passamos tudo bem bonitinho e já aproveito para fazer a dobradura de viés nos nossos quadradinhos. Dobra no meio, joga as pontinhas para dentro, encontrando o centro e dobra uma última vez, fechando tudo. Tudo passadinho, podemos então fazer uma costura unindo essas duas partes. Colocamos direito com direito, alfinetamos e passamos uma costura reta com um pé de máquina. Também já aproveito para passar o pesponto dos 2 lados das nossas faixinhas. E depois vamos dobrá-las ao meio assim. Temos agora uma peça só. É importante abrirmos aqui as costuras e passarmos para ter menos acúmulo de costura de um lado só da peça. Pegamos uma estruturadora que eu estou usando um pedaço de entretela, gramatura média, cortamos ela com 30 por 34, assim ficaremos com 1 centímetro de sobra de cada lado. E para dar um detalhe, um efeito bonitinho, eu vou fazer umas linhas aqui acompanhando as costuras do jeans usando a linha de pesponto, que é uma linha mais grossinha e fica parecendo a costura da calça mesmo. Agora pegamos nosso zíper lindão e eu gosto de trabalhar com ele aberto, então eu retiro o cursor e abro. Coloco o direito do zíper sobre o jeans, alinhando a margem do zíper com a margem do jeans e posiciono o forro em cima com o direito para baixo. Caso o forro esteja um pouquinho maior, podemos refilar agora antes de costurar. Então a gente consegue alfinetar e passa uma costura prendendo os 2 lados do zíper. Aqui eu estou usando o pé calcador comum da máquina, porque assim a costura não fica tão perto dos dentinhos do zíper e aí o zíper fica mais aparente. Refilamos o zíper
e desviramos. Aqui sugiro passar com o ferro para assentar bem as costuras, assim nosso pesponto fica ainda mais bonito. Hora de fecharmos a peça e colocarmos o cursor. Eu coloco primeiro o lado esquerdo, deslizo bem pouquinho, uso o meu dedo para segurar o cursor no lugar e com a minha mão direita encaixo o outro lado do zíper em um ângulo de 45 graus. Uso o meu dedo na parte de cima do cursor para empurrá-lo um pouquinho para baixo e então eu puxo. Mas a gente vai ter que fazer isso de novo, porque eu puxo o cursor até lá embaixo, tiro e passo ele novamente, deixando ele no meio, porque desse jeito a gente tem as duas pontas do zíper fechadas. Podemos desvirar a peça agora com bastante cuidado, segurando a ponta do zíper para ele não abrir. E aí medimos para ver se o zíper está bem no centro da nossa peça e podemos posicionar as nossas tirinhas bem no meio do zíper, na parte de dentro da peça. Prendemos e passamos uma costura nos dois lados com um pé de máquina. Aqui vai devagarzinho quando passar por cima do zíper, porque vai estar um pouquinho grosso. Refilamos e eu tenho esse quadradinho de 3 por 3 centímetros que eu fiz num papel cartão. Posicionamos no canto a partir da nossa costura, riscamos e cortamos os 4 lados. Vamos fazer um acabamento nessa parte agora com aquelas tirinhas de retalho do forro. Abraçamos a margem, assim, desse jeitinho, e passamos uma costura prendendo tanto a parte de cima como a parte de baixo. Agora, gente, um detalhe importante, a gente vai colocar a alça e tem o lado certo. Coloque sempre a alça do lado reto do cursor e não do lado arredondado. Com a ajuda aqui do nosso dedo, a gente estica essa parte, deixando ela bem retinha desse jeito, e a gente vai encaixar aqui a nossa alça, bem no meinho. E fechamos com uma costura reta aqui. Para o seu cantinho ficar bem retinho e bonito, faça a costura sempre paralelo à linha do zíper. Comece e termine com um retrocesso. A costura tem que ficar assim. Podemos então refilar e fazer o acabamento com a tira do forro. Aqui esse forro, ele não desfia, então eu estou apenas costurando e eu vou cortar o excesso. Fica assim, um acabamento super bonito. Agora a gente vai fechar o outro lado e não podemos esquecer de pegar a alça que está lá dentro. Cuida agora para ela não ficar torcida. E repetimos esse processo em todos os cantinhos da peça. E teremos esse resultado. Fazer nécessaire é simples e super gostoso, mas todas as dicas e detalhes que eu falei aqui para vocês fazem diferença na hora que a gente está fazendo uma peça, para termos uma peça simétrica e perfeita. Terceiro e último projeto, gente, é o meu favorito. Vou usar essa parte de cima da calça, tricoline rosa e preto, zíper número 5, essa alça maravilhosa, a minha tem 2 centímetros de largura. Vamos precisar de 2 argolas, um regulador, 70 centímetros de viés. A primeira coisa vai ser, então, cortar a calça. Eu vou usar essa parte de cima exatamente do jeito que é. Vou cortar de um jeito que fique com 22 centímetros
de comprimento na parte de cima, 25 centímetros na parte de baixo e 24 centímetros de altura. Consegui, gente, ficou do tamanho certinho que eu passei para vocês. Cortei também 2 vezes o forro rosa na mesma medida, 2 vezes o tricoline preto na medida de 22 por 16, cortei o zíper em 22 centímetros, 2 quadradinhos de 8 por 8 no tecido rosa, já fiz no ferro a dobradura de viés, e cortei também 2 retângulos de 4 por 8 no tecido preto. Agora lá na máquina eu vou passar um pesponto aqui para fechar as faixinhas, vou fazer o acabamento no zíper e vou unir também o tecido preto apenas de um dos lados da parte de 22 centímetros. Para fazer o acabamento do zíper, vamos abraçá-lo com um tecido preto. Se o seu tecido tiver lado, coloque o direito para dentro. Passamos uma costura reta com cuidado sobre o zíper e vamos virar assim. E aí é só passar uma outra costura aqui para manter ele fechadinho. Refilamos seguindo a margem do zíper e ele vai ficar assim. Agora pegamos essa parte da frente da calça e vamos transformar o zíper em um bolsinho. Abrimos o tecido preto e vamos prendê-lo nessa parte aqui da calça. Vamos prender em toda a volta. Você vai alfinetar ou prender com clipes, faz a voltinha aqui embaixo e vai com o tecido até lá em cima. E vamos passar uma costura bem nessa beiradinha. Olha só como fica, gente. É bem na beiradinha. Ela é fininha, mas dá certo. Agora eu vou juntar as duas partes desse tecido preto e fechar toda a volta. O bolsinho vai ficar assim, olha que legal. Vamos usar o próprio zíper da calça e criar um bolsinho para nossa peça. Por enquanto, podemos prendê-lo assim e vamos trabalhar agora com o forro rosa. Eu cortei aqui 2 pedaços de entretela no mesmo formato, porém 1,5 centímetro menor na parte de cima. Posicionamos sobre o tecido e passamos uma costura de segurança em volta para prender. Reservamos e agora vamos costurar o zíper nas duas partes do jeans. Aqui você pode colocar o zíper da calça para baixo para não atrapalhar. E aqui, gente, eu acho que é a parte mais desafiadora do projeto, porque vamos costurar o zíper logo abaixo da parte da cintura da calça. Os dentinhos do zíper ficarão bem na margem, embaixo dessa parte da cintura. A gente alfineta, podemos prender também o bolso preto para ele não ficar atrapalhando. Pegamos o forro e vamos lá para a máquina. Aqui eu troquei o pé calcador para o pé calcador de zíper e estou posicionando os dentinhos do zíper para dentro aqui da máquina, ou seja, do lado direito do meu pé calcador. Dessa forma, a minha costura fica bem pertinha dos dentinhos e também o mais próximo possível da costura de união da parte da cintura. Vai fazendo com calma, esta parte da calça é grossa, mas devagarzinho a gente consegue. Vai alinhando o zíper e termina com um retrocesso. A frente vai ficar assim, fiz o mais próximo possível aqui da parte da cintura, mas a peça depois de pronta, gente, não vai dar nem pra ver essa costura, ela fica bem discreta. E agora precisamos costurar o forro. E aqui, prestem atenção na posição que eu estou colocando, direito para baixo, e o forro está aqui do meu lado direito. Arrumamos o bolsinho preto
e posicionamos o rosa por cima, prendendo dos lados. Uma parte do zíper está pronta. Agora, vamos repetir exatamente a mesma coisa, porém com o outro lado. Direito do zíper sobre avesso do jeans, costura bem abaixo da linha da cintura. Coloca o forro e teremos esse resultado, gente. Arrumamos bem todos os bolsinhos, o branquinho, o preto e todos os tecidos, porque agora a gente vai refilar a peça bem certinha. No final, a minha peça ficou com 19 centímetros na parte de cima, 22 na parte de baixo e 23 centímetros de altura. Eu arredondei a parte de baixo para dar um charme e aí a gente recorta todas as camadas juntas bem em cima da linha que a gente fez. Vai ficar assim, já tá fofinho, não tá? Hora do viés entrar em ação. Aqui na máquina, alinhamos bem a parte de cima e vamos costurar primeiro na parte de trás da peça e com o viés aberto. Deixe um dedo do viés sobrando na parte de cima. Alinhe a margem do viés com a margem da peça e passe uma costura bem em cima da linha da primeira dobradura que a gente fez. Aqui é super importante aplicarmos o viés sempre com uma linha da cor mais próxima do viés. Assim a nossa costura fica super discreta, principalmente na hora de fechá-lo. Vai fazendo com calma, devagarzinho, seguindo bem a parte arredondada. Quando a gente finaliza, a gente pode então virar o viés e a peça para frente. Agora vamos fazer um acabamento bem bonitinho no começo e no final. Abrimos o viés, pegamos a parte que sobrou e dobramos ele para dentro. E então fechamos o viés. Ele vai ficar assim, bem bonitinho. Seguimos então virando o viés e prendendo com clips em toda a volta. Se precisar refilar alguma parte, este é o momento. E finalizamos com uma costura em toda a volta para fechar o viés. E eu já tô apaixonada com a peça assim, falta somente a gente colocar a alça, gente. Lembra das nossas tirinhas? Vamos dobrá-las ao meio e costurar uma aqui no bolsinho da frente. E a outra, a gente dobra as pontinhas para dentro e costuramos aqui na parte de trás. Você pode fazer essa costura na mão se preferir, mas eu consegui fazer na máquina retirando a extensão móvel da base da máquina e encaixando assim a peça aberta aqui na máquina. Última etapa, gente, arrumar a nossa alça lindona. O material aqui é nylon, então eu queimo as pontinhas para não desfiar. Pego o regulador e passo uma ponta entre a parte do meio, desse jeitinho. Desço com a ponta da alça uns 3, 4 centímetros e aqui vamos costurar um retângulo. A costura ficou bem discreta, mas acho que vocês conseguem ver. Agora prestem bastante atenção. O lado que viramos e costuramos é o avesso da alça. Seguimos esse mesmo lado e vamos até a outra ponta. Colocamos entre a argola de dentro para fora e subimos a mesma ponta até o regulador, passando de baixo para cima e depois de cima para baixo. Quando a gente puxa agora, a gente consegue trazer o regulador aqui para baixo
E esse é o direito da nossa alça. Seguimos então com o lado direito, com a nossa mão até a ponta e encaixamos agora na outra argola. Mas agora é de fora para dentro. Assim a ponta ficará para dentro e a gente pode fazer a costura do retângulo novamente. E assim, gente, eu não sei vocês, mas eu estou completamente apaixonada. Ficou mais fofinha do que eu estava imaginando no começo e conseguimos aproveitar todos os bolsinhos da própria calça jeans. Eu coloquei uns botõezinhos formando a palavra love. Costurei uma faixinha e fiz como se fosse um cinto da calça e ainda coloquei um botãozinho de pressão no bolso de trás. Agora eu estou louca para saber de onde você está assistindo o vídeo e qual dos projetos foi o seu favorito. Obrigada por ter assistido, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.